Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Go Talks. Eu sou Hugo Pereira da Orion e hoje eu estou aqui num ambiente todo especial para dar boas-vindas para vocês aqui na sede da Abrava em São Paulo, com convidados de destaque do nosso setor para falar um pouco sobre tendências de futuro do nosso segmento da construção civil e da operação e manutenção predial e industrial. Aproveitar já para fazer um agradecimento formal à Abrava, que cedeu carinhosamente o auditório aqui para a operação desse evento hoje, e em especial, nominalmente agradecer ao Arnaldo Basile, presidente da Abrava. Inclusive, Arnaldo, já sobe aqui para dar o pontapé inicial. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado por esse espaço, obrigado por estarem usando as nossas dependências. A dependência da Abrava é exatamente para isso. Nós somos uma associação que acabou de celebrar 60 anos, dia 15 de novembro celebramos 60 anos de existência, e com um propósito que vocês estão dando o privilégio de a gente exercitar o nosso propósito. Servir a comunidade, servir a sociedade, mostrando o que a gente pode fazer de bom e útil para a sociedade. Eu uso sempre um jargão que ar-condicionado é bom e faz bem. Ar-condicionado não irrita os olhos, não provoca rinite, nada disso. Pelo contrário, se for bem usado, se for bem projetado, bem instalado, vai fazer muito bem para a saúde. E é o que todo mundo quer hoje em dia, né? A gente entrou aqui na sala, a sala estava meio quente, eu não estou, está meio quente aqui, vamos deixar mais confortável. E é isso. O ar-condicionado propicia isso. Uma condição mais adequada, mais segura. A pandemia provou que o ar-condicionado, quando bem usado, cria um ambiente mais seguro. E em termos até de produtividade, acaba melhorando aí a nossa performance no dia a dia. Ou seja, todo mundo quer um ar-condicionado hoje. E quem não quer, vai querer ter. Sem dúvida nenhuma. Então, mais uma vez, agradeço por vocês estarem todos aqui. Esse bate-papo com certeza vai ser muito interessante. Desejo que desfrutem da melhor maneira possível, que batam muito papo para esclarecer todos os benefícios que o ar-condicionado tem. Legal. Quando quiserem voltar, por favor, estamos aqui à disposição. Grande abraço a todos e bom evento, hein? Maravilha, pessoal. Então já vamos aproveitar aí no clima de Copa do Mundo, né? Escalar nossa seleção do dia aqui. Apresentar a todos vocês o Roberto de Souza, engenheiro civil, mestre e doutor em engenharia pela Escola Politécnica da USP. Atuou como diretor na divisão de edificações do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e também como presidente do Comitê Brasileiro de Construção Civil da ABNT. Hoje segue no comando da CTE, o Centro de Tecnologia de Edificações, empresa líder do segmento de consultoria para o setor da construção civil há mais de 30 anos. Obrigado pelo convite, Bob. Seja muito bem-vindo. Beleza, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês, debatendo o futuro da construção, né? Futuro e presente, né? E vamos que vamos. Tamo aí. Legal, legal. Na sequência, a gente tem o Leonardo Kozak, o Léo. Léo, formado em Engenharia Civil e Segurança do Trabalho, dedicado à ciência da qualidade do ar interior, diretor de Operações e Finanças da Abrava, que está recebendo aqui hoje a gente, presidente da Combrava, que é o maior congresso da América Latina do setor de HVAC, além de proprietário e CEO da Conforlab, uma empresa de 32 anos focada na qualidade da água e do ar em interiores. Muito bem-vindo, Léo. Obrigado, Hugo, pelo convite. Uma honra estar aqui com esses craques aqui em clima de Copa do Mundo, dividir o palco com o Ale, com o Bob, com vocês, para a gente poder trocar ideia sobre esse tema tão importante para a gente. Legal, maravilha. E para completar o time, a Alessandra Friso. Alessandra, pós-graduada pela USP em Pesquisa de Mercado e com MBA pela Business School em São Paulo, em parceria com a Universidade de Toronto. É sócia-diretora da empresa H2R Pesquisas Avançadas, onde se dedica a pesquisas de mercado e de consumo. Atualmente é a representante da Exomar no Brasil e atua também como diretora na Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Muito bem-vinda, Alê. Obrigada, Hugo. Vocês viram que alguém completamente fora da construção, né, gente? Fora do ar-condicionado. Vamos ver o que eu vou trazer. É uma seleção que você escalou, assim, fora do time. Não ortodoxa, né? Pessoal, queria contextualizar um pouco para vocês de por que a gente elaborou esse evento nesse formato. E até a gente conversou bastante, né, Bob, Léo e Alê. Porque alguns anos atrás, a gente ouvia falar bastante sobre o termo Indústria 4.0. Foi capa de várias revistas do nosso segmento e de negócios. E aí, de um tempo para cá, a gente tem começado a ouvir o termo da Sociedade 5.0. E alguns autores até falam de uma transição, né? A gente vivia um período de industrialização, de transformação digital, e agora a gente percebe uma forte valorização do ser humano, do indivíduo. Mas, na verdade, conversando nós quatro aqui, a gente chegou num consenso de que
o termo Sociedade 5.0 não veio para substituir a indústria 5.0. Mas, na verdade, esses dois conceitos eles estão se unindo, porque eu continuo tendo uma forte preocupação com a transformação digital, que ainda está em processo para muitas empresas, e o avanço da tecnologia, ao mesmo tempo, ao passo em que a gente passa realmente a cuidar cada vez mais do ser humano e do indivíduo. E como que a tecnologia consegue agregar valor no conforto e no bem-estar dos usuários. Então, esse é o mote principal aqui do nosso bate-papo de hoje, falando um pouco sobre tendências de futuro na construção civil, na operação e na manutenção predial e industrial. A gente teve bastante dificuldade de selecionar um tema específico, por isso a gente fez até uma nuvem de palavras, porque é um emaranhado mesmo de assuntos que estão na cabeça dos gestores prediais e industriais. Bob, então vamos começar com você, que está aqui do lado, está pertinho. Você está há mais de 30 anos no mercado da construção. Eu acredito que, para a gente entender um pouco melhor o que vem pela frente, é muito legal a gente estudar um pouco do passado, de o que nos trouxe até aqui. Eu queria que você fizesse uma breve retrospectiva aí desses últimos 30 anos da construção e da operação no Brasil. Muito bem, vamos que vamos. Bom, eu vou fazer essa retrospectiva contando um pouco a jornada do CTE, né? O CTE é o Centro de Tecnologia de Edificações, a empresa que eu sou sócio fundador, que foi criada em 1990, então são 32 anos de jornada. É uma empresa de consultoria e gerenciamento na cadeia produtiva da construção. A gente atua com fundos de investimento, incorporadoras, construtoras, projetistas, fabricantes de materiais, administradores de condomínios, gestores de operação. E a jornada mais ou menos foi a seguinte, né? A gente começou na década de 90 com um desafio que era um desafio de qualidade na construção, qualidade baixa, né? Muito desperdício de materiais, produtividade baixa. Tratava o seguinte, como que o setor pode avançar nessa jornada de qualidade. E se iniciou um grande movimento baseado no paradigma industrial, principalmente na metodologia japonesa, né, de qualidade total. A gente visitou essas metodologias e se iniciou o movimento de qualidade total, que depois se transformou na jornada da ISO 9000, que se criou uma norma específica do setor, que é do PBQPH, e o Brasil foi andando no setor. Não tínhamos nada disso. Hoje a gente tem 3.200 empresas certificadas. O CTE preparou 1.700 dessas 3.200 certificadas, metade do mercado. Isso transformou totalmente a cadeia produtiva. Começou com as empresas construtoras, isso foi impulsionando os projetistas, os fabricantes de materiais, teve um impacto gigante na mudança das normas técnicas, que estavam totalmente obsoletas. Nessa época eu assumia o COBRACON, que é o Comitê Brasileiro de Construção Civil da BNT. Nós fizemos uma revolução na mudança das normas técnicas, que datavam, para vocês terem uma ideia, tinha norma que datava de 1950, 1940, né? Era um show de horrores. E a gente precisou fazer uma mudança toda, criamos comitês por todo o Brasil, reformulamos mais de 400 normas técnicas. Isso foi uma mudança extremamente relevante que modificou muito o setor. Então, eu diria que essa foi a jornada da qualidade. Isso estabilizou processos, mudou o setor e criou condições para outros avanços. Que outros avanços vieram depois? Avanços na mudança na gestão. Gestão, planejamento e controle de obras. Então, foi toda uma questão de como se planejar, como controlar prazos e custos, né? Se entrou um pouco na jornada do Lean Construction, também baseado em metodologia japonesa, da filosofia Lean, aplicações dos princípios Lean da construção. Então, jornada de processos, tira o que não agrega valor nos processos, se avança muito na questão de planejamento e controle de obras. Mais uma jornada. A terceira foi a da sustentabilidade, não é? Começou-se a se trabalhar, a qualidade sinalizou que o meio ambiente era importante também, começou a se estudar a ISO 14000, meio ambiente, mas aí veio a questão dos green buildings, né? Empresas americanas entraram no Brasil, construtoras, existia a certificação LEED, que era americana, essas empresas trouxeram isso para o Brasil não tinha nenhuma tradição nessa história, começou-se um primeiro empreendimento, segundo, terceiro, tal foi, o Brasil mergulhou forte o setor. O Brasil hoje é o 5º país em certificação LEED no mundo, só está atrás dos Estados Unidos, do Canadá, da China, da Índia, o 5º é o Brasil.
Hoje a gente tem em torno de 800 empreendimentos certificados LEED. Você até entregou 325 desses 800. Então foi uma jornada, a mesma coisa que a qualidade, alterou completamente o setor, né? Porque você muda a cadeia produtiva, você gera tecnologia, eficiência energética, economia de água, novos materiais, novas tecnologias que surgem, etc. e tal, novas formas de projetar, integração entre projetos, muda completamente o setor. Então, outra jornada. E aí começa a se chegar no que você comentou, começa a vir a indústria 4.0, bom, e a transformação digital? O que é essa história? Nós vamos aprofundar um pouco mais para frente, mas vem a jornada da transformação digital, né? O Big Data, o IoT, a inteligência artificial, a utilização de drones, a realidade virtual, a realidade aumentada, a utilização do BIM, né, nos processos, vem uma outra onda que é de transformação digital que impulsiona mais ainda. E, mais recentemente, a industrialização da construção, a utilização de sistemas construtivos industrializados, desde a industrialização aberta por componentes até a questão da construção modular, tridimensional, que vem avançando também, né? E, finalmente, agora mais recentemente, vem o ESG, como um grande guarda-chuva, né? Você trabalhar com todas essas questões no guarda-chuva do meio ambiente, da responsabilidade ambiental, né, da social e da governança. Então, de uma forma muito sintética e pequenininha, essa é uma jornada de 30 anos em 5 minutos. Mas, assim, é com muito orgulho que eu falo sobre isso, porque nós avançamos muito. Se a gente comparar 30 anos atrás, onde estávamos e onde estamos, nós não ficamos devendo nada a ninguém do ponto de vista de avanços, não é? É claro que a construção civil no Brasil ela é extremamente diferenciada do ponto de vista regional, mas se nós pegarmos o polo São Paulo, por exemplo, onde o PIB está, onde as coisas acontecem, nós hoje somos uma referência mundial em termos de avanços tecnológicos, avanços de construção, avanços em sustentabilidade, avanços em industrialização, transformação digital. Para iniciar, eu diria que a bola está em campo, né, Léo? Vamos chutar essa bola aí. Então eu vou pegar a bola para conduzir ela. Vai lá, vai lá. Eu quero pegar um gancho na fala do Bob, fantástica, esse resumo, esse belo resumo, sobre essa questão da tendência de mercado, das empresas trazerem as soluções, né? Eu lembro quando eu vi a certificação Lean chegando no Brasil, o nosso colega Manuel Gameiro, que liderou esse movimento por muito tempo, ele usou uma frase que marcou e eu achei que foi fundamental, e isso foi lá atrás, e eu estou vendo isso acontecer, que a certificação Lean é um certificado, é um processo que as empresas se enquadram, que pedem uma certificação, tem a pontuação, e lá vão ganhar e tal, tem o ranking deles, o processo, e ganham lá o certificado. Mas mais importante do que era essa questão do papel ou do certificado, do lado, não o certificado, né, da placa bonita que tem na entrada dos prédios, é esse movimento que Bob falou, que vem junto, né? Então, eu vejo hoje já muitas iniciativas, o prédio não necessariamente está sendo certificado para nada, mas está adotando metodologias que nasceram através dessas exigências, porque a indústria entendeu que aquele era o melhor processo, não porque alguém está pagando mais caro ou porque alguém está exigindo aquilo, mas porque aquilo é a melhor solução, ou uma solução ambiental, ou mais econômica, ou social com maior impacto, e isso se tornou uma realidade. Então, eu acho que isso foi um legado bem bacana, que isso eu vi acontecendo na prática, que eu acho que veio e vai ficar, porque faz sentido. Eu só para reforçar esse ponto, né? Acho que são duas questões. Uma questão é de mudança de mindset, que marca todas essas jornadas que eu falei, seja da qualidade, do Lean Construction, seja da sustentabilidade, né? Seja da transformação digital, da industrialização. Primeiro, mudança de mindset. Isso. E segundo, se transformam em novas práticas de arquitetura e engenharia. A arquitetura e a engenharia absorvem isso como novas práticas de gestão e de projeto e de execução de obras. É o legado entendeu? que fica. É, né? O legado que fica para as futuras gerações e incorpora dentro da engenharia e da arquitetura. Isso que é
Isso que é o bonito da história, Bem né? legal, né? É engenharia pura, arquitetura pura na veia. Provocada por alguns movimentos, Por movimentos. por movimentos que fazem sentido, que às vezes o pessoal acha que é onda, né? Não é Porque onda. isso é moda, alguma coisa, mas não, faz sentido. É. Tanto é que fica Que nesse fica, mindset. exatamente. Mas eu acho que tem um ponto importante aí nessa história, que é muito interessante olhar do ponto de vista da indústria, mas lembrar que por trás disso tudo tinha um consumidor, tinha um usuário que estava absorvendo, usando esses apartamentos, usando todas essas instalações. E quando você foi contando, Bob, eu fui pensando no movimento que teve no Brasil do consumidor, tá? Na década de 90 surgiu o Código de Defesa do Consumidor, que a gente não tinha, né? A gente não tinha isso. Vocês que são mais jovens estão olhando e falando assim, nossa, eu já nasci com isso aqui. Não existia. Então, todo esse movimento, hoje, talvez, até se a gente olhasse uma das métricas muito importantes do consumo, olhasse reclamações. Hoje você não tem mais reclamação do modelo construtivo. O consumidor tem outro tipo de exigência. Então, eu acho que é um casamento muito bonito quando a gente olha todo o desenvolvimento da indústria, com técnicas mais avançadas, com metodologias mais avançadas, com essa mudança de paradigma, mas é uma mudança de paradigma que também veio da sociedade, que também veio do lado do consumidor, né? Que tipo de exigência hoje vocês olham para comprar um apartamento, para escolher onde vai morar, para escolher o local de trabalho, né? Como é que a gente pensa? E todo mundo pensa um pouco sobre isso, porque muitas vezes fala assim, não, eu trabalho naquela indústria, naquela empresa, foram eles que escolheram. Mas eu tenho certeza que teve um arquiteto por trás, um construtor, pensando no maior satisfação, pensando no maior conforto, que se tornaram também elementos da construção. O conforto, o bem-estar das pessoas, né? Isso aí. Legal. Ale, eu já até queria aproveitar esse gancho, então. Eu queria pedir que você contextualizasse um pouco da evolução das gerações no Brasil. Porque de geração em geração a gente percebe uma evolução na forma de se pensar. Queria que você fizesse esse comparativo entre as gerações mais recentes e também explicasse um pouco melhor esse conceito da sociedade 5.0. Eu acho que são dois pontos interessantes, né? Você falando, vamos voltar primeiro na 5.0. A gente veio aí de todo um processo de industrialização e de transformação digital, que é a grande onda que a gente está vivendo agora. Em 2016, 2017, o Japão lança um plano de revitalização, tá? Que surge daí o nome Sociedade 5.0. Sempre né? o Japão, né? O Japão o Japão sempre tá o na frente. Japão. E eu acho que isso é um eixo também muito importante para a gente pensar, né? A gente aqui no Brasil, a gente está muito acostumado a olhar as tendências, olhar as inovações do lado ocidental, dos Estados Unidos, da Europa. Mas quando a gente olha um pouco para o lado asiático, a gente vê alguns fenômenos acontecendo muito diferentes e que às vezes não estão no nosso radar. Mas essa sociedade 5.0, a gente tem que ter, é uma evolução, sem sombra de dúvida, mostra um olhar de futuro e ela traz muito mais a tecnologia, as soluções a serviço do bem-estar da população, a serviço do bem-estar da sociedade, com um olhar muito mais coletivo, a gente pensando no todo, pensando como a sociedade vive, como que as pessoas moram, como que as pessoas se locomovem, falando principalmente da indústria que a gente está aqui hoje, né, da construção civil. Mobilidade tem tudo a ver com construção civil, moradia, bem-estar, conforto tem tudo a ver com construção civil. E quando a gente vê uma série de tecnologias sendo incorporadas, uma das discussões, por exemplo, que a gente poderia falar, o Bob citou aí várias tecnologias, realidade aumentada, realidade virtual, inteligência artificial, a gente sempre fica com uma insegurança que também é um fator muito importante, tá, do consumidor. Será que essas tecnologias vão tirar meu lugar de trabalho, vão tirar os postos de serviços? Muitas vezes não. A ideia dessa sociedade 5.0 é conviver um pouco mais amistosamente esses valores. Mas eu lembro o seguinte, gente, essas jornadas todas, o Bob fez uma retrospectiva muito legal, foram anos e elas não foram lineares, não cortou uma e começou a outra, foi um amadurecimento. Nós estamos falando da indústria 4.0, tem 10 anos que o marketing e o jornal falam disso, a indústria 4.0, está todo mundo na indústria 4.0, mas nós ainda não estamos. Talvez sociedades mais avançadas, tecnologicamente mais preparadas, ou os Estados Unidos, ou a Coreia, ou o próprio Japão, já estejam, a China, já estejam na indústria 4.0. No Brasil, nós ainda temos uma boa caminhada pela frente. Na sociedade 5.0, nós também temos uma boa caminhada pela frente. Quando a gente olha o modelo de sociedade, por exemplo, dos países escandinavos, é um modelo muito mais equilibrado, é um modelo com muito mais valorização do conforto e bem-estar, diferente do modelo americano, que é extremamente competitivo.
ou do modelo do Sudeste Asiático, que tem outros elementos, por exemplo, na Coreia, a questão do ser um profissional bem formado, ter uma bagagem é essencial. Então, esses parâmetros são diferentes e eu acho que a gente está numa caminhada para essa sociedade 5.0. Acho que, por enquanto, nós estamos no plano das intenções, mas nós vamos avançar. Agora, falando das gerações, eu acho que para falar de geração, o melhor lugar é o ambiente de trabalho. Tá? Porque a gente muitas vezes se questiona, um profissional um pouco mais experiente fala assim, nossa, não entende aquele mais jovem, o mais jovem reclama do mais velho. Se a gente pensar hoje, nós temos nos escritórios 2 movimentos muito grandes. Um movimento é da senioridade, a valorização da senioridade, da experiência, como numa visão muito mais estratégica, numa visão de definição de projetos, de olhar de futuro. E aquela geração mais jovem, com muita energia, muito mais digitalizada, com uma experiência no digital que traz um pouco de aceleração, um pouco de rapidez. A combinação dessas 2 gerações, ela é uma combinação efervescente. Por que ela é efervescente? Porque, de um lado, ela traz uma ebulição, que é o conflito, mas, ao mesmo tempo, ela é muito criativa, porque são 2 maneiras de pensar diferentes, tá? Com elementos, e principalmente o fato da geração mais nova, a geração com 30 anos, tá? A geração Y é uma geração totalmente digital, diferente da geração que está aqui com vocês agora, batendo papo, que às vezes é uma geração que pegou o analógico e o digital, né? Então, quem vem com esse mindset só do digital, ele tem uma outra lógica de pensar, é mais rápido, é mais fluido. Quantos de vocês falam ao telefone? Muitos só fazem o textual, né? Só manda o WhatsApp e está resolvido, tá? Então, essa convivência no ambiente de trabalho, eu acho que é o melhor modelo. Em casa também a gente vê essas diferenças, mas no ambiente de trabalho eu acho que é o ambiente mais rico. Alguns ambientes hoje você tem 5 gerações convivendo, o de 20 e o de 70. E como é que faz isso dar certo? Então, tem um pouquinho de conflito, mas tem um momento de muita criatividade, de inovação muito boa, muito boa. E de muito caos, né? Mas o caos faz parte, né? O caos faz parte. O caos é uma maneira de inovar. É uma maneira de inovar. Quando está tudo muito certinho, desconfia que tem alguma coisa errada. Legal. Léo, o Bob fez uma retrospectiva, né, dos últimos 30 anos em 5 minutos. Queria que você falasse um pouquinho das principais perspectivas de futuro, assim, no que diz respeito tanto a novas tecnologias que têm incorporado valor na construção e na operação, mas também da eficiência. Legal. Olha, eu acho que, olhando um pouquinho de futuro, muito do que foi dito aqui, tanto da parte da indústria 4.0, isso tudo que a gente está vivendo, a digitalização não tem como escapar, a gente vai viver isso. E olhando na parte prática das edificações, eu acho que a questão de sensoriamento é uma coisa fundamental, que vai estar cada vez mais em prática. A gente já vê isso desde as catracas de acesso nos prédios. Eu acho que aquela história do prédio, os elevadores inteligentes, aqui, a gente pegou uma época que não tinha nada disso. Então, a primeira vez que eu vi aquilo, eu achei fantástico. Eu ainda acho que ainda me surpreende. Eu acho que é uma bela evolução. Você digita só onde o andar e vem um elevador. Você não precisa escolher. É uma coisa que já existe há algum tempo, mas é uma coisa que está se tornando comum e esse tipo de coisa. O próprio sensoriamento, você já chega no prédio, já reconhece sua face, você já entra, não precisa crachar, aquela coisa toda. Tem tanta coisa que vai acontecer nessa parte que a gente trabalha de climatização, de qualidade do ar, muitos equipamentos também vindo disponíveis para conhecer melhor a qualidade de água, a qualidade do ar dentro dos prédios, que é uma coisa que a gente ainda não tem essas informações. Então, eu não vejo como escapar disso. Eu acho que isso vai fazer cada vez mais parte. O bacana disso, os custos estão ficando cada vez mais viáveis. Obviamente, isso nasce com os custos elevados. Depois você vem a massificação disso, vai ficando mais acessível. De novo, para aquelas tecnologias que fazem sentido, para aquilo que realmente importa. E eu acho que, na minha opinião, isso veio para ficar. Vai trazer muita mais eficiência, redução de custos, otimização, saúde, conforto, bem-estar para as pessoas. O contraponto disso, o desafio vai ser que sempre que a gente tem esse desafio é a capacitação das pessoas para operacionalizar tudo isso. Eu acredito que esse é um grande desafio que a gente tem como sociedade. No Brasil, a gente tem nossa série de desafios de país, e educacional é um deles. Então, a gente ter as pessoas preparadas para isso tudo, que eu acho que é um grande desafio. A capacitação das pessoas para operacionalizar, para implantar, isso talvez seja um gargalo que a gente tenha no futuro para que isso funcione adequadamente, como em outros países acontece.
Queria dar uma complementadinha na questão do Léo. Eu acho que nós estamos vivenciando uma experiência muito interessante no CTE, nessa questão da tecnologia, que é a história do IoT e da inteligência artificial, né? Nós, nessa jornada da sustentabilidade, nós percebemos o seguinte, né? A gente foi entregando, como eu falei, né? Além da certificação LEED, hoje nós temos 10 selos ambientais. Hoje você tem o LEED, você tem o Aqua, você tem o WELL, FitWell, o EDGE, GBC Casa e Condomínio, o Procel Edifica, várias alternativas de certificação. Só que a gente percebeu o seguinte, você vai entregando e embarca essas tecnologias todas que o Léo comentou, só que chega na hora da operação, você entrega uma Ferrari e o edifício é operado como se fosse um Fusquinha, né? Então, todo o sistema de automação que você entrega, ele é operado de forma deficiente, né? Por uma questão dessa de capacitação de quem está lá na ponta. Não funciona, a pessoa não é treinada, não é capacitada, ou seja, a nossa engenharia de operação e manutenção, infelizmente, ela é muito fraca no Brasil. Então, nós temos um gargalo sério aí. Nós percebemos isso e criamos uma unidade de negócio chamada Operação Sustentável. E o grande desafio era o seguinte, bom, e aí, como é que a gente embarca a tecnologia aqui? Porque se a gente for depender de mão de obra, ficar capacitando lá, o cara não vai funcionar. E a grande saída foi a história do IoT. Nós temos que botar sensor nisso. Hoje, a gente tem 200 ativos imobiliários, comerciais e centros de logística monitorados com 1.500 IoTs de consumo que medem consumo de água e energia, que mandam por um Big Data e por inteligência artificial a gente faz o monitoramento desses ativos imobiliários. Então, a gente sabe exatamente o ativo 34, desenvolve o algoritmo, né? E ele diz o seguinte, olha, o ativo 34, o chiller do ar-condicionado está vazando energia aqui a mais do que devia. Pode ir lá e fazer a ação corretiva e preventiva. Você vai lá e é exatamente isso que está acontecendo. Ou seja, hoje, o momento tecnológico na operação é esse. É IoT, tá certo? E inteligência artificial para você fazer, não tem saída. Se a gente depender da mão de obra, que vai lá e fica, não vai funcionar. Não vai acontecer. Isso é um aspecto. E no aspecto do educacional, até pegando a carona das gerações, né? Nós fizemos um mapeamento. Nós temos no Brasil hoje 831 cursos de arquitetura e urbanismo, 1.198 cursos de engenharia civil. Eu estou mapeando agora os cursos de engenharia mecânica, onde atuam os nossos colegas do ar-condicionado. Então, só de engenharia civil e de arquitetura e urbanismo estão 2.000 cursos. Quem são os professores que estão ensinando nesses cursos, que alunos estão saindo? Não vai dar certo, não vai funcionar. Tanto que nós estamos vendo no setor de construção um problema de qualificação de mão de obra. As empresas estão contratando as novas gerações e não está funcionando. O cara é ótimo em WhatsApp, em celular, mas não sabe ler um relatório de ensaio, não sabe ler um planejamento de obra, não sabe ler um projeto. Então, temos um gargalo aí. Já imaginou o cara na operação, na gestão de facilities, por exemplo? Não vai funcionar. Então, é um gargalo para a gente. É um desafio que nós vamos ter que enfrentar. Como é que nós vamos qualificar e ajudar esses professores dessas escolas? Você acha que algum professor de arquitetura, de engenharia mecânica ou de engenharia civil está ensinando transformação digital, indústria 4.0? Ele não sabe nem a 1.0, o professor. E nós vamos ter que revisitar isso. Isso é responsabilidade empresarial. Isso é atitude ESG. São as empresas que vão fazer. Tem que fazer isso aí, olhar isso como ação de responsabilidade social. Eu tenho um projeto de responsabilidade social, na minha postura ESG, que eu vou colaborar com isso. O conhecimento nasce das empresas. É aí que está o conhecimento. A academia perdeu a mão. Ela não tem noção do que está acontecendo no mercado. A velocidade das informações, os grandes laboratórios, a geração de conhecimento está dentro das empresas. É daí que nós vamos ter que voltar para dentro das universidades e fazer essa reciclagem.
numa aproximação, né? Academia e empresas. Fundamental. Sem dúvida. A gente- Fundamental. E você eu falou- vejo, desculpa, Pode falar. Boris. eu vejo, Bob, num ponto que você falou, que eu acho que é um próximo passo para a gente prestar atenção, que vai, depois desse sensoriamento, porque agora vocês estão olhando aí todo o sensoriamento para a instalação. Mas esse sensoriamento vai permitir uma coisa muito interessante, que é a ligação do humano com toda essa estrutura. Fluxo de pessoas que entram e saem, o humor dessas pessoas, quantas pessoas estão, qual o horário de pico, dá para fazer horários escalonados? Quando a gente tiver, e isso já é uma realidade, eu não estou falando nada que a gente talvez ainda não esteja fazendo no Brasil, mas já é uma realidade. Quando tiver uma interação melhor de todo esse sensoriamento externo que eles estão falando, de monitoramento dos edifícios, dos prédios, das instalações, junto com a qualidade de vida das pessoas, junto com o bem-estar, você vai ter uma gama de informação muito grande. E esse também é um setor que, às vezes, essas pessoas, a gente ainda não sabe exatamente o que fazer com esses dados, como usá-los para uma decisão de negócio melhor, né? E esse eu acho que é um futuro muito perto que está chegando para vocês. Mais dados de quem usa as edificações. E o que fazer com eles, né? É o que fazer com eles, que é a outra Que é o pergunta. grande desafio, né? Ciência de dados. É ciências de dados. Inteligência artificial. Essa é a Exatamente. pegada. Essa é a pegada. Eu ia comentar, Bob, que você falou da parte de engenharia mecânica, a gente já identificou aqui na associação que existe uma diminuição de alunos procurando a faculdade de engenharia mecânica nos últimos anos. Tem preocupado bastante e, obviamente, afeta a nossa indústria, a indústria do ar-condicionado. Então, isso é um alerta. A gente está tentando entender esse motivo. Por que está deixando de ser um atrativo, né? Uma indústria daquelas basilares, tão importante, né? Numa sociedade. E o pessoal está procurando outros tipos de engenharias aí, mas essa daí é fundamental. E é um desafio que tem, né? Não, e mesmo na mão de obra operacional. Nós fizemos um levantamento agora recentíssimo, né? É de um mês atrás. A idade média dos canteiros de obras, mão de obra operária, operacional de canteiro de obra. A idade média dos canteiros de obras na Grande São Paulo é de 35 a 50 anos. Isso é preocupante, muito preocupante. Os jovens não estão indo para a construção. 35, você pega daqui 10 anos, nós estamos falando de 45 a 60 anos. E aí? Cadê a mão de obra? Cadê a mão de obra? Quem vai construir as obras? Por quê? Porque não é atrativo. Não é atrativo. Não é atrativo, não tem digitalização. Ainda temos sistemas construtivos convencionais. Exato. Né? Então, Faz parte desse outro movimento. gargalo. É mão de obra operacional e a mão de obra qualificada de arquitetos e engenheiros. Talvez seja esse desafio do jovem procurar a questão da digitalização. Vem a reboque disso que a gente está falando, né? Exatamente. Vai ter que, de um jeito ou de outro, vai ter que se digitalizar. Exatamente. Legal, Não vai ter Bob. caminho. Bob, eu queria até aproveitar esse gancho, então, que você está falando da falta de interesse, né, das gerações mais novas, no segmento da construção civil. Talvez você consiga fazer um vínculo entre esse desinteresse e a crescente industrialização e digitalização da construção civil. O quanto que essa industrialização pode ter o potencial de manter a longevidade desse segmento, já que a gente tem cada vez menos mão de obra disponível para essa operação em campo. Então, veja só, o vínculo é o seguinte, veja, tudo é uma questão de sobrevivência empresarial. A questão-chave chama-se produtividade. A produtividade da construção está estagnada há 20 anos. E a má notícia é essa, é que está estagnada e nós temos que virar. Né? A boa notícia é a seguinte, que não está estagnada só no Brasil, está estagnada no mundo. Então é um problema global, não é só nosso. Né? E não tem jeito dela mudar que não seja pela industrialização. Nós temos que fazer mais com menos. Temos que fazer mais rápido e temos que fazer com menos. Pelo sistema construtivo convencional, que é o que é prevalente no Brasil, não tem jeito. Como é que nós vamos conseguir mudar a produtividade moldando o concreto em loco, o pilar, a viga, pega o bloco, monta bota argamassa um em cima do outro, aí reveste, chapisca. Gente, como é que pode chapiscar e rebocar? Isso não existe. Chapisca, reboca, aí depois pinta ou põe a cerâmica em cima do negócio, entendeu? Isso é quase construir pirâmide. Então não vai funcionar se a gente continuar assim, a produtividade não aumenta. Como que aumenta? Industrializando. Primeiro, você criando um ambiente de trabalho mais favorável, industrializando, o que a gente chama de construção off-site, faz fora do canteiro, em fábrica, né?
pode fazer o componente fora de fábrica. Eu posso fazer a viga, o pilar, a laje fora de fábrica, posso fazer o painel da fachada, o drywall, que já se faz, né? Felizmente. Posso fazer o banheiro pronto, posso fazer o kit industrializado, o kit hidráulico, o kit elétrico, o kit de ar-condicionado. Por que não faz kit de ar-condicionado? Me explica. Por que não pode fazer? Gente, é óbvio que pode fazer, né? Posso fazer a industrialização por componentes fora, off-site, ir lá e monta, né? Você pode não existe o verbo, né? Mas você pode kitipificar uma obra e montar, faz uma indústria de montagem. Ou, e isso existe já, né? Isso é possível você fazer. A gente tem o drywall, você tem o wood framing, você tem o steel framing, você tem a construção metálica, você tem os pré-fabricados de concreto, você tem agora a madeira engenheirada, que está voando. Participamos de 2 congressos internacionais esse ano. Um congresso em Portland, de madeira engenheirada, onde nós só vimos prédios de 25 andares comerciais, prédios de 25 andares, tudo de madeira engenheirada. Caramba. Certo? Só. Esse é, né? E o resto de 8 andares, de 12 andares, você já virou default, né? Aí de 25 andares, tranquilo. Né? Começou fora, na Áustria, na Europa, etc., na Alemanha, e hoje os Estados Unidos está andando. Congresso do Green Building agora, agora, 5.000 pessoas agora em São Francisco, há um mês, 20 dias atrás que nós tivemos, começo de novembro. 30% dos estandes, do quê? Madeira engenheirada, num congresso de sustentabilidade. Acredita nisso? É impressionante. Então, bombando. Isso no Brasil já veio, nós estamos desenvolvendo no CTE, a gente fez o roadmap inteirinho da madeira engenheirada no Brasil. Como é que ela vai acontecer? O que tinha que ser o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4. E já está acontecendo. Já tinha uma fábrica, a segunda fábrica entrou em operação há 10 dias atrás. Né? Em Curitiba e vai embora. A gente já tem projetista de arquitetura já preparado para fazer isso. O projeto estrutural que era feito no Canadá está sendo feito em São Carlos, aqui e vai embora. Então a gente tem tecnologia para isso. E por que é importante? Você tem ambiente controlado, você monta. É toda uma lógica industrial que é muito mais racional para você fazer. Você faz mais rápido, a qualidade aumenta, a construção resseca, é tudo a ver, entendeu? Então, o que é? Aumento de produtividade. E ela vem junto com a transformação digital. E você vem acoplando várias tecnologias digitais de controle, a realidade virtual, a realidade aumentada. Né? O BIM, por exemplo, não se faz construção industrial que não seja o BIM. Né? O BIM, para quem não conhece, o Building Information Modeling. Você projeta em 3D, acompanha a obra em 4D, faz orçamentação em 5D e gera todos os modelos tridimensionais para fazer a operação. Não estamos falando de operação? Em 6D. Você faz a operação no modelo tridimensional em 6D. A gestão da operação ali ao longo da vida útil, a gestão de facilities, você vai fazer em 6D. Isso é industrialização conversando com transformação digital. Né? Fora, aí nem vou entrar, porque já daria outra conversa, os blockchains e os metaversos da vida, né? Que já chegaram e já estão acontecendo, e vão acontecer mais rápido. A primeira plataforma de blockchain nós lançamos há 2 meses atrás, dentro do CTE. Você tokeniza o imóvel. Você lança tokens. Vocês podem comprar 1 metro quadrado hoje de uma laje, 1 metro quadrado por R$500 e investir em imóveis. Acredita? Acredito. Que não ia acontecer 5 anos, já aconteceu. Tokeniza o imóvel e entra lá e um avatar recebe vocês e vocês visitam o empreendimento que vocês vão comprar via metaverso. Simples assim. Então, essa é a questão. O Léo ia falar e eu interrompi. Não. Estou acompanhando aqui. É tanta mudança, Então, né, Lê? Não dá tempo nem do concreto secar e já mudou tudo. Não, Então, veja, são os avanços. Mas não, já está acontecendo, entendeu? E vem de onde? É o que eu falei. E tem saída? Não tem saída, porque eu tenho uma mão de obra envelhecida de 35 a 50 anos na construção convencional. Eu tenho uma produtividade que está estagnada. Entendeu? Eu tenho que ter uma atratividade, eu tenho uma racionalidade de controle. Por que eu falo? A gente tem os canteiros de obras inteligentes.
As mesmas catracas, as mesmas não, né? Mas assim como eu tenho catraca do edifício pronto, eu tenho uma catraca, hoje, você entra numa obra de canteiro inteligente, você tem uma catraca que o operário chega, reconhecimento facial. Quando ele bate o rosto aqui, o IoT que está lá dentro joga uma informação com microcomputador para a nuvem, reconhece os 11 documentos que ele precisa ter para entrar no canteiro de obra. Se não tiver, ele volta na hora. Reconheceu, pode entrar. Entrou, direto. E aí vai. Aí você faz inspeção de obra via tablet, você não tem mais projeto na obra em papel, você faz tudo via QR Code, você faz realidade virtual, não tem mais apartamento decorado, você faz por realidade virtual com óculos, o cliente vai lá, realidade aumentada para acompanhar a obra e vai embora. É isso que está acontecendo. Entendeu? Mudou, o paradigma mudou, a realidade mudou. E esse é o caminho para ter aquela atratividade para os jovens que Para estavam o jovem, Se continuar do jeito que estava, não vai vir. Exatamente, então não vem. E eu estou vendo você falar, Bob, você combinou aí vários fatores de tendências, né? O envelhecimento da população, que isso vai acontecer em todos os setores, não é só na construção, né? E isso a gente está passando e vai, nos próximos 10 anos, vai ver isso muito forte. Você tem uma outra questão que você falou, que é a questão da formação. Hoje, com o Google, toda a formação parece mais simples, mas não é, porque você não sai do raso, você tem que aprofundar para discutir qualquer setor, tá? E isso estou falando simples, se qualquer um perguntar de vocês, quem já consultou o Google aqui para saber o que estava doente? Pegou um exame e foi consultar. Todo mundo já fez, né? Todo mundo se acha um pouco médico. Exatamente. Todo mundo se acha um pouco médico. Mas isso é muito raso, isso está muito... Então, eu acho que no que você falou tem uma combinação muito forte de tendências que estão acontecendo. A digitalização, a questão do aumento da produtividade, que não é só na construção, todos os setores estão repensando isso de uma forma muito séria, o envelhecimento da população, a questão de jovens muito digitalizados, mas talvez ainda precisando do amadurecimento do processo daquele negócio, tá? Que aí, aqui é a construção civil, mas poderia ser outro, o processo da medicina. Hoje o mais difícil numa medicina é como você faz um diagnóstico. Por quê? Porque o diagnóstico é essencial. Você consegue ter um diagnóstico de uma máquina, ter um diagnóstico construtivo, mas montar o planejamento, montar toda a estrutura, dá mais trabalho, né? Dá muito trabalho. Então, eu acho que aqui você trouxe uma combinação de fatores. Lembrando sempre, gente, que quando o Bob falou isso, eu me lembrei aqui de um cubo mágico, né? Essa combinação desses fatores catalisam tendências que estão acontecendo. E aí a tendência se torna irreversível. Não tem como parar esse processo mais. A combinação desse cubo mágico é como se gerasse um novo patamar para a indústria. E a gente tem que entrar nesse patamar. E aí eu pergunto, como é que você faz um prédio que leva aí, nesse modelo atual, uns 3 anos para ficar pronto? Que é residencial comercial, e ele vai ter aí 50 anos de longevidade de um prédio, para uma população que está mudando também, que é uma sociedade que está em mudança, jovens, né? Então, tem uma série de perguntas que a gente fica no ar, né? Porque, qual que vai ser o caminho? Qual que vai ser o futuro? Veja só, é o que você falou, é irreversível e é desafiador. Né? E o que tem hoje se questionado são as inovações em modelos de negócios e projeto. Não é? Hoje, por exemplo, você tem startups. Vou dar um exemplo, né? A YouLiving, que mudou o modelo de negócio dele, é só focado em habitação, moradia estudantil. Né? Então, ela cria comunidades estudantis para locação. Sim. Entendeu? Então, você entra num livro e você fica maravilhado, porque é todo um ambiente... não é república. O que é moradia estudantil? É república, né? Vamos dividir aqui os quartos aqui, vamos embora. É algo projetado especificamente para esta geração. Sim. Cria o espírito da comunidade estudantil focada numa moradia, onde ele tem N espaços para N coisas, ambiente de estudo, lavanderia, não sei o quê, espaço para cinema, cafeteria, etc, desenhado especificamente para aquilo, e com a possibilidade de ressignificação e redesenho do ambiente para poder ir evoluindo. Que é outra tendência que você traz também, né? Que é essa questão dessa vida em comunidade. Uma comunidade por afinidade. Por afinidade. Por afinidade, né? Não
Você tem um estilo de vida, você tem um momento de vida. O meu caminho está indo, por exemplo, a afinidade de casa sêniors para uma moradia, o mercado Prato, o mercado Silver, um mercado que tem um potencial de consumo muito grande, tá? Alguns setores já estão olhando para ele com um olhar mais dedicado. Por exemplo, você vê toda a BMW tem toda uma linha para conversar só com quem é sênior, né? Tem a linha dos carros que vão para os mais jovens. A Harley Davidson fez a mesma coisa. Você tinha as motos para os mais velhos, aquelas motos muito barulhentas, grandes, né? Ela fez toda uma linha hoje para os mais jovens, tá? Que está dentro do urbano, que está andando dentro da cidade, diminuiu o ruído. Então, eu acho que aqui tem uma conversa muito importante, principalmente para quem está começando, que é pegar todas essas tendências que estão acontecendo, que as tendências não são só tecnologia, mas também de comportamento, e como misturá-las para o futuro melhor, né? Que é um futuro aí dentro do ESG, com empresas que estão olhando para resultados mais voltados para o ser humano. Eu acho que é uma combinação importante para a gente ter no radar. Exato. Só para complementar, eu dei o exemplo da U-Living, você tem o exemplo da Senior Living, Sim, que são habitações, e o exemplo do Co-Living. sim. Você Vida compartilhada. Economia compartilhada, Sim. viver compartilhadamente, né? E tem toda uma hoje tendência de não, né, de o jovem ele não quer ter, ele não quer ter. usar, usufruir. E por isso que a locação residencial está ganhando mais espaço. Né? E locações Apartamentos mais compartilhadas, compactos, compartilhadas, com ambientes mais. Então, os modelos de negócios Estão mudando. na área habitacional têm mudado significativamente. E se dizia o seguinte: não, esse negócio de locação residencial não funciona. Funciona e está funcionando, e tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. E com projetos fantasticamente geniais, entendeu? E hoje com compartilhamento de tudo, né? É. Da lavanderia, da infraestrutura, do mercado lá embaixo, do carro, da bicicleta, tudo dentro do mesmo edifício. Sim. Pegando o gancho, olhando para o nosso lado da climatização e falando um pouco de futuro, dessa adaptação da sociedade, olhando um pouco para o que a gente viveu da pandemia, né? Ela trouxe um cenário, obviamente, extremamente preocupante em ambientes fechados. E ficou muito evidente a necessidade do aumento da ventilação dentro dos prédios, ou da renovação do ar, né? Da troca do ar com o ar externo. E isso é um desafio, principalmente para os prédios já construídos, porque não é uma coisa simples de mexer, não é da noite para o dia. Você envolve um retrofit, a princípio, grande no prédio, para você conseguir fazer isso. Ou você reduz metade da ocupação, que custa caro, mais caro ainda, ou você tem que adaptar toda a tua edificação. Mas pensando em futuro, é uma tendência que eu tenho visto bastante, é isso. São sistemas de climatização que vão ter que ser reversíveis, vão ter que ser híbridos para trabalhar num sistema convencional por um momento normal, e quando eu digo momento normal, seria não pandêmico, e você ter um sistema para quando você tiver uma pandemia, uma crise maior, você poder usufruir. O sistema já foi instalado, já foi planejado, pensado, usar ele numa capacidade máxima e tal, dessa maneira, que hoje não existe isso. Então, foi essa história de desocupar, né? Deixar os ambientes vazios, que é um custo enorme para diversos segmentos. Se você tem um sistema desse, bem planejado, pensado para isso, evita esses impactos na frente. Estou falando em relação à pandemia. A mesma coisa vale para a questão ambiental, qualidade do ar externo, a poluição e clima, né? Que a gente está vendo o aquecimento global acontecendo. Então, você vai precisar de sistemas muito mais inteligentes para dependendo. Antigamente, você tinha as épocas do ano muito mais definidas, você sabia exatamente como operar isso de uma maneira mais fácil. E regiões também que não chovia, ou só chovia muito. Hoje acontece de não fazia calor e tal. Então, isso, os prédios, de uma maneira geral, com o seu sistema de climatização, vão ter que estar adaptados para essas variações que podem acontecer. A gente estava falando um pouco aqui da Copa do Catar, que o pessoal está falando de climatização na rua, né? Uma coisa completamente impensada. A gente está dentro da Associação Brasileira de Ar-Condicionado, a gente acha que nenhum projeto de climatização de rua, eu desconheço que tenha no Brasil alguma coisa, mas já está acontecendo no mundo, em alguns lugares, climatizar a rua. Então, talvez uma mudança completa de paradigma que tem aí, que talvez a gente vá ver no futuro, em alguns locais mais próximos da gente. Mas é uma tendência que eu vejo claramente por questões ambientais e questões pandêmicas que podem acontecer. Legal, pessoal. Acho que está muito, muito bacana o nosso bate-papo aqui, mas eu queria
colocar um elemento a mais aí na conversa, que é o ESG. A gente tem falado bastante sobre isso. O Bob fala da evolução do mercado da construção e da operação em jornadas. Eu acho muito legal, Bob, a forma como você categoriza isso. E recentemente eu ouvi você falando sobre a jornada ESG. Queria começar com a Lê, alguém de fora do nosso mercado, para trazer uma visão geral sobre o ESG. A gente às vezes brinca, né, que tem leis que pegam, leis que não pegam, tem coisas que só são modismo, tem outras que vieram para ficar. Ali, assim, fazendo uma análise multissetorial, eu vejo muitos líderes tentando adaptar o ESG dentro do segmento. Poxa, como que na minha indústria eu consigo adaptar a minha operação aos princípios do ESG? Se veio para ficar mesmo ou não, e depois eu queria ouvir um pouco do Léo e do Bob sobre como que na construção e na operação a gente tem conseguido traduzir esses conceitos do ESG. Eu acho que a questão do ESG, ela nasceu aí no mercado financeiro, nasceu dentro das empresas, mas eu acho que ela veio para ficar por um motivo muito importante: consumidor. Consumidor. Ela está aí pautada no S, que hoje a gente ainda está no S muito voltado para um social dentro das empresas, falando de diversidade, mas é muito mais que isso, tá? Da diversidade, falando aí de cotas, mulheres, negros, LGBT+, e outras definições, mas é mais que isso também, e da governança, da transparência. E eu associo que o ESG é um fenômeno tão impactante na sociedade quando a gente pensa que o consumidor está em busca de um consumo ético. Isso é cada vez mais verdade, e aí sim tem uma diferença muito grande das gerações, tá? Uma geração mais jovem, ela olha para isso como um driver de consumo. Ela escolhe de qual empresa vai comprar. Se a empresa não for ética, ela não vai comprar. Quando você vê movimentos no mundo todo, eu não estou falando só movimentos que aconteceram aqui no Brasil, deixar de comprar roupa em determinada empresa porque ela produz com trabalho análogo ao escravo ou em condições de escravidão, as empresas, o consumidor começa a evitar. O consumidor começa a evitar a usar um Uber, não porque é bom para ele ou porque o preço está justo, mas pelas condições de trabalho daquele motorista. Então, você vê alguns... Eu gosto das tendências, mas me chama muita atenção os sinais fracos. Os sinais fracos são aquelas pontinhas que você vê acontecendo de um lado, acontecendo do outro, mas é como se você estivesse jogando pequenas pedrinhas numa piscina. Aí você joga uma ali, outra ali. Essas ondas, elas vão se misturar e elas vão fazer movimentos muito fortes. Então, quando eu olho o ESG como uma prática empresarial, tá, que vem de uma demanda dos funcionários, vem de uma demanda do mercado financeiro, vem de uma demanda de sustentabilidade, e não estou falando da sustentabilidade só ambiental, uma sustentabilidade do negócio, desse negócio ser perene para os próximos anos, né? Mas se você pensar que do outro lado você tem pessoas muito mais preocupadas em ter um consumo ético, em observar o cidadão corporativo. Eu acho que a gente não tem esse nome ainda no Brasil, né? A gente sempre fala as empresas e o consumidor, as empresas e o cidadão. Mas se nós pensarmos que a empresa, como ecossistema, ela é um cidadão corporativo, eu quero estar me relacionando com alguém que tem os mesmos valores que a gente, que tem os mesmos propósitos. Então, eu acho que uma das forças do ESG é que o consumidor está de olho. Ele vai cobrar uma postura ESG cada vez maior, porque há uma intenção de um consumo ético. Você vê os movimentos, vamos comprar teve uma época que se fala assim, não, vamos comprar um ovo de uma galinha feliz. Isso parece uma bobagem, mas quando você fala, você está falando de um modelo de negócio. E aí você começa a ver surgindo modelos e tendências que vão puxando um consumo mais sustentável. Eu acredito que fica. E aí, Léo, Bob, como é que a gente traduz isso para o nosso segmento? Bom, veja só. ESG é movimento sem volta. Veio e ficou mesmo. Para o nosso segmento já está acontecendo. Só no CTE nós temos 96 empresas em processo de ESG. E é recente, o movimento começou em fevereiro de 2021. Veio forte e ficou. Dessas 96, são 16 fundos imobiliários, que são proprietários daqueles 200 ativos que eu falei, que tem os 1.500 IoTs, são os proprietários. Então,
como é que está acontecendo no setor? Os fundos imobiliários já entraram no processo, e o referencial que eles estão adotando para o ESG é do GRESB, que é o Global Real Estate Sustainable Benchmarking. É uma entidade holandesa, holandesa não, ela é global, que fica na Holanda, né? Que ela dá nota para os fundos imobiliários de 0 a 10, de acordo com as práticas que esses fundos têm de ESG. Uma nota ESG. Pega o fundo imobiliário, analisa a governança, responsabilidade ambiental e social e dá nota de 0 a 10 em função do referencial que eles têm. O CTR representa o GRESB no Brasil. A convite deles, nós os representamos aqui. Então, esses fundos estão lá. Bom, fundo, só para vocês terem uma ideia, eles têm 1.500 fundos imobiliários ranqueados em todo o mundo. E fundo imobiliário é aquele que vai aportar recursos nos empreendimentos. Então, imaginem o poder. Aí, além dos fundos imobiliários, os bancos já entraram. O Banco Itaú já tem linhas verdes, lastreada em ESG, e o Santander, idem. Logo, logo, obviamente, os outros fundos vão ter também. Então, quando você tem fundo imobiliário, agente financeiro já posicionados em ESG, imagina, já sinalizou para a cadeia produtiva o que vai acontecer. Então, são 16 fundos imobiliários, 70 incorporadoras e construtoras, que já entraram no processo ESG, e 10 fabricantes de materiais. Para os fabricantes de materiais, incorporadoras e construtoras, nós criamos, você até criou um referencial próprio para o setor, porque ESG é algo extremamente generalista. Para vocês terem uma ideia, tem mais de 30 referenciais internacionais de ESG. Você tem o GRI, você tem o Fórum Econômico Mundial, você tem as Big Four que lançaram um referencial ESG, tem uns 30. Se você pega aquilo lá, é tudo generalista, né? Você vai para falar para o setor e você fala, nossa, e aí? E obra, como é que faz? Operação, como é que faz? Gestão de facilities. Nossa, que generalidade. Então, a gente criou um referencial bem objetivo, né? Chão de obra, chão de projeto, chão de materiais, chão de operação, para poder... né? Opa, agora entendi o que é. E a gente usa esse referencial próprio. Então, é um movimento sem volta. Tem uma questão central no ESG, além da questão ética, de transparência, são os princípios que têm que ser atendidos, de responsabilidade social, no ambiental, que é a questão de carbono, de emissões de carbono, a descarbonização. Essa é a questão central que vai bater em mudança climática. Esse é um ponto estratégico, é meta. A gente foi agora no Congresso Mundial do GBC, lá, o SGBC, que é central, é meta de descarbonização. Descarbonização, para vocês terem uma ideia, as edificações representam 37% das emissões globais de CO2. Entenderam o número que eu falei? 37%. 10% fabricação de materiais, 27% na operação das edificações. Então, não tem saída. Então, nós temos um esforço brutal de neutralizar, reduzir as emissões na fabricação e na operação. É um esforço brutal. Então, tem uma meta até 2030 nas novas edificações, a gente neutralizar aqui, e na operação até 2050. Isso é um esforço brutal. E a gente está muito empenhado nisso. Isso enquanto responsabilidade ambiental. Em governança e responsabilidade social, como a Lê falou, tem aí um trabalho muito grande, né? Então, é uma jornada e isso vai longe, mas não tem saída, veio para ficar. Engenheiro é fogo, né, Léo? Um conceito subjetivo, o Bob já arrumou um jeito de colocar um número para medir. Não, Tem que ter, né? Não, é referencial, você tem que ter. Se não gente, se você não mede, quem não mede não gerencia. Princípio básico de gestão. Fica muito subjetivo. Quem não mede não gerencia. Fala e não vai a lugar nenhum. Entrando no número aí, comentar o net zero, né? Que eu acho que está muito ligado a isso que a gente está falando, essa questão da descarbonização nas edificações, e também acho que isso é uma tendência, também que os prédios cada vez mais estão buscando isso, né? Não é fácil para os prédios que estão em operação já, que não foram construídos com esse propósito, então você conseguir net zero de água, de energia, é muito complexo, mas para os novos, sim, é a possibilidade, há caminhos cada vez melhores, e eu acho que é uma tendência, de novo,
com a massificação das tecnologias, dos processos, isso daí vai ficando mais acessível, inclusive para um grande mercado que é o residencial, né? Hoje a gente vê já muitos exemplos de pessoas que já tomam iniciativa nas suas próprias residências, independente de ter que ter incentivo de redução de IPVA, de IPTU, essas coisas. Lógico que isso é bom, mas a pessoa sabe que custa, né? A energia elétrica, sabe que custa água. Então, se ela conseguir economizar aquilo, ela, independente do benefício, ela vai fazer ou não. E agora, eu vendo algumas pesquisas, isso eu também acho que é um desafio nosso. Que todo mundo concorda com essas questões ambientais que precisam ser feitas, então concordam com esse movimento. Acho que 70%, 80% da população. Mas que estão dispostos a mudar seu estilo de vida é muito pouco, é muito menos. Então, isso é um desafio grande que a gente tem, de como trazer isso para um modo fácil do dia a dia das pessoas. Por que ela não muda? Porque não vai mudar o conforto dela, né? Eu vou falar da minha casa, eu vejo, sei lá, coisa simples, separação de lixo, uma coisa simples. Não é fácil, pessoas mais velhas mudar o comportamento, não querem mudar. Já os mais jovens fazem isso naturalmente. Então, é cultural, né? Então, e só com as gerações passando que a gente vai conseguir mudar isso. Então, não é no curto prazo. Mudança de comportamento vai mais devagar que da indústria. Vai mais devagar. Processo. Eu vejo isso no dia a dia, então isso não é fácil. Tem uma questão relevante aí no ESG, que eu acho que até estamos aqui na casa da Brava, então é importante ressaltar, que é uma iniciativa setorial na questão da descarbonização, que é até atendimento de um decreto do governo federal. Os setores vão ter que entregar um plano de ação setorial de descarbonização. Como é que cada setor setorialmente vai ter o seu plano setorial de redução das emissões? Como é que vai medir? Como é que o setor de construção mede isso, né? Vai começar pelas obras, pelos materiais e a operação, como é que vai ser isso aí todo? Então, nós estamos engajados aí no movimento com a Abrainc, com o Secov, com o Sinduscom, o CTE, e isso vai, num certo momento, entrar na questão de operação. Se 27% das emissões são na operação, tá certo? Vai ter um momento. Então, é um esforço setorial. As entidades, é a história do cidadão corporativo que a lei coloca. O ESG, ele é empresarial. Quem vai puxar isso são as empresas e as entidades que representam as empresas. Nós vamos ter que costurar isso setorialmente. Essa é a responsabilidade. Vamos desenhar. Como é que faz? Como é que mede a emissão? Como é que cada empresa mede as suas emissões? A sua operação, como é que ela impacta o meio ambiente na questão? O que você gera de carbono? Como é que você pode neutralizar esse negócio? Como é que você pode reduzir? Não sei. Qual é o protocolo para se fazer isso? Qual é a metodologia para se fazer isso? Como é que a gente avança nisso? É desconhecido? Vamos conhecer. Esse é o desafio. Aí está a inovação. Aí está a mudança de mindset. Aí você está avançando. Essa é a questão objetiva, né? Vamos sair da conversa, né? Não, vamos lá, vamos para a prática, vamos fazer isso acontecer efetivamente. Aí eu estou contribuindo com o ESG. Aí eu estou fazendo uma ação assertiva, uma ação transformadora, uma ação que impacta a mudança climática, que emite menos CO2, que impacta menos a camada de ozônio. Vocês têm noção do que pode acontecer? Estudem esse negócio, esse assunto. Nós estamos com um aumento que vai estourar 1,5%, 1,5 grau o aumento de temperatura. Se for para 2, o caos se instala. Se for para 4, o mundo acaba. Você sabe que se for para 4 graus, o que acontece? O nível do mar aumenta 60 metros. Todas as áreas costeiras do mundo desaparecem se for para 4 graus. Não é brincadeira. Não, a mudança climática não é brincadeira. O pessoal leva assim, não é comigo, eu não moro, no Brasil não vai, eu moro em São Paulo. Gente, nós estamos falando das futuras gerações. Nós estamos falando de um assunto seríssimo. Mudança climática é um assunto seríssimo. Isso devia estar na agenda de qualquer empresa. Qualquer empresa devia ter isso como prioridade 0 no seu ESG. Entendeu? Essa é a questão. E está lá. Acabou de ter a COP, acabou agora. Vai lá o relatório dos cientistas. Está lá. O risco é iminente. Vai passar de 1,5 e vamos ter problema.
Se for para 2, já é um caos. Se for para 4, Já o está negócio tendo, né? Uma Já série tá de- tendo, já tá vai. tendo nos ambientes. já vai estar tendo, entendeu? Então, é isso aí, né? Só como um exemplo dessa participação do setor, a Brava participa já há muitos anos com a CETESB no mapeamento da emissão dos fluidos refrigerantes, né? Sim, Provenientes do setor. exatamente. Isso aí já é uma parceria que tem Importantíssimo. muitos anos e Importantíssimo. faz as medições, entrega relatórios de importação, de reposição. Muito e- legal. E os dados são, às vezes, muitas vezes preocupantes. A gente vê números, às vezes, que o número de reposição é maior do que o parque instalado. O que significa? Que vaza mais do que tem mais de uma vez por ano. Então, por que aí vem aquele problema da capacitação, da qualidade de instalação, tem coisas que a gente não imagina, desde quando acidente de carro, quando bate um veículo, tem o fluido refrigerante está no carro, vai vazar aquele gás. E parece uma bobagem, mas você projeta no Brasil que tem milhares de acidentes, é um volume enorme no final do ano. E eu estou dando um exemplo, e como esse tem vários. Então, isso existe, um mapeamento, não é porque você tem um mapeamento que tem a solução, mas você acompanha e tal, isso está acontecendo. Só quero reforçar mais um ponto ali que a Lê colocou, a importância da empresa como cidadão corporativo. Dos 200 maiores PIBs do mundo, 157 são empresas privadas. Sim. Certo? São empresas. Então, olha a importância que a empresa tem na questão do ESG, na governança, no social e no ambiental. As empresas são os protagonistas. países. Não adianta esperar que o governo vai fazer, não vai. Quem vai protagonizar, quem vai fazer acontecer, e tem uma responsabilidade gigante, são as empresas privadas. Né? Então, essa questão do ESG, é por isso que veio para ficar. Né? Não há... o modelo econômico que nós criamos ao longo da história não funcionou. Ele é exclusivo socialmente, ele está destruindo o planeta, né? E não funciona. Provou que não funciona. O resultado gerado não funcionou. Então nós temos que criar um outro modelo. Modelo do capitalismo sustentável, capitalismo de stakeholders, né? Tem vários nomes que se dão aí. Mas está provado que não é esse que o anterior não tá dando funciona. Não deu muito certo. Não vai. Ele vai destruir a Terra e não vai funcionar. As futuras gerações não vão ficar felizes com o que nós vamos deixar. Então nós temos que deixar outro legado que não foi esse que a gente construiu até hoje. Muito bom, muito bom. Pessoal, estamos chegando no final aqui do nosso bate-papo, mas eu queria fazer uma última pergunta para você, Alessandro. Estava estudando sobre o Instituto de Futurologia de Copenhague, e aí ele cravou 14 megatendências muito prováveis de acontecer nos próximos 10 a 30 anos. Eu acho que esses 14 elementos aqui agregam bastante valor a toda a conversa que a gente já está tendo. E aí eu vou ler essas 14 megatendências. A primeira, desenvolvimento demográfico, com uma forte tendência, sociedade em rede, sustentabilidade, muito do que a gente já falou até agora, foco em saúde, e aí entra o conforto, bem-estar e tudo mais, a polarização de ideias, de política, globalização, comercialização, individualização, também um fenômeno importante, crescimento econômico, sociedade do conhecimento, imaterialização, democratização, aceleração e complexidade e desenvolvimento tecnológico. Queria que você falasse um pouco sobre essas mega tendências, pontuando algumas coisas aí em cima do que a gente ainda não falou. Só isso. Isso é o Enem, né? É o Enem. Para quem está fazendo, vamos lá. Para finalizar, simples assim. Assim, como se essas 14 tendências fossem fáceis, né? Assim, a gente foi falando aqui um monte delas, mas vamos nos ater só um pouco, só algumas, né? Porque o Bob falou, falar de mudança climática, gente, é imperativo. Sim. Falar aí da demografia, né, o envelhecimento da população, a urbanização, também são coisas muito dadas. Quando a gente está falando de mega tendência, a gente está falando de coisas que vão acontecer. Elas vinham aí, pode ser... Eu brinco que, às vezes, eu olho para o Covid e todo mundo, isso vai mudar tudo, mudou tudo. O Covid foi um grande vendaval que passou e algumas coisas se aceleraram, outras tomaram uma nova configuração, mas muita coisa do que estava acontecendo, o Covid ou acelerou ou interrompeu. É isso que aconteceu. Ele foi um grande vendaval com tudo isso e trouxe algumas mudanças. Mas tem 2 pontos que eu queria pegar para a gente falar um pouquinho aqui da construção civil. Tá? Um é a individualização e outro é a imaterialização. A gente está percebendo que nas tendências
tem um olhar da ascendência do indivíduo. Ascendência. Do indivíduo como uma escolha, tá? Olhando mais a interação dele com os ambientes, com o consumo, com o bem-estar, com a saúde, tá? Com a mobilidade, com a cidade inteligente, uma interação maior desse indivíduo. Quando você combina a individualização, a ascendência do indivíduo, com a imaterialização, que o Bob até citou alguns exemplos, vai alugar o carro, não vou comprar mais o apartamento. Eu acho que aqui, alguns de nós, quando fez 18 anos, quando queria um carro. Depois, quando você se formava, você queria falar assim, quando que eu vou comprar meu apartamento? Né? Quando que eu vou ter minha casa? Se casasse, então, tinha que ter casa, né? Não dava, tinha que as duas coisas andavam juntos, né? Então, hoje, quantos de vocês pensam que vão comprar um apartamento ou vão morar? Não, eu posso morar de aluguel, eu não preciso comprar um carro. Tenho colegas de 30 anos que não querem saber de dirigir. Os de 20, então, não sabem para que serve um carro. E aí, você vê o seguinte, há uma mudança. Essa imaterialização, eu posso morar de aluguel, eu posso compartilhar. Você vê, tem uma geração que não está no nosso radar, que é a geração Z, que são meninos aí de 13, 14 anos, liderando movimentos na internet. Ela comprou uma série de roupinhas que ela não gostou mais e ela compartilha essas roupas na internet. Meninas de 13 anos que hoje viraram aí, entre aspas, influencers, com movimentos de dizer, olha, vou trocar com a minha amiga, vou trocar a roupa com a minha amiga, porque eu quero uma coisa diferente, mas ela não quer comprar tanto mais. Então, essa combinação da individualização com a imaterialização, eu acho que tem 4 pilares para a gente prestar atenção no consumidor. Primeiro é escute-me. Escute-me. O consumidor, se hoje qualquer um de vocês que forem fazer um empreendimento, construir um prédio, imagina se esse prédio estiver perto de uma reserva ambiental. Por mais que vocês tenham todas as licenças obrigatórias, licença ambiental, licença de operação, etc., há uma licença, que eu gosto muito de falar dela, é a licença social para operar. Esse termo é um termo que vem da área de mineração, LSO, tá? Mas na construção civil isso se mostra muito importante, que é aquela legitimação que a comunidade faz para o seu negócio. Quem é de São Paulo vai se lembrar quando o metrô quis construir a unidade em Higienópolis, uma estação em Higienópolis. No meio do bairro. Não deu certo. A comunidade vai e fala. As redes sociais trouxeram uma reverberação para a voz do consumidor muito assustadora, muito grande. Algumas empresas ainda não se deram conta. Então, na construção, eu acho que ela tem um papel muito importante e vai falar cada vez mais. O segundo é que um pedido do consumidor, é quase uma exigência, pague-me. O consumidor sabe o quanto ele vale, sabe quanto que ele tem de informação. Então, as empresas vão estar cada vez mais buscando uma significação para ele. Ele vai pagar por aquilo que tem propósito para ele e que tem uma adesão maior com os valores dele. Tá? O terceiro, valorize-me. Tá? A valorização passa pela personalização. Então, você vai ter produtos que, como o Bob mesmo citou, você tem produtos para o universitário, você tem produto para o sênior. Há 10 anos atrás, a construção civil não pensava nisso, não fazia essa distinção. Era tudo para todo mundo, era tudo igual, né? Então, e vão ter outros tipos de compartilhamento que ainda não estão no nosso radar, tá? Que não estão. Você tem comunidade só para quem está viajando, você tem hospitalidade só para quem está viajando. E uma combinação de setores, tá? Que é a última parte, que é otimize-me. Eu quero ter uma experiência que seja significativa. Então, quando eu tiver ou morando, ou trabalhando, eu quero que aquilo atenda aos meus propósitos. Esses 4 eixos, dentro dessas tendências que são tantas, a gente poderia ficar dias, anos estudando essas tendências, né? O estudo de Copenhague, o Fórum Mundial, eles trabalham muito para construir futuros possíveis, que são as tendências que elas combinadas vão trazer algumas opções para a gente. Mas eu acho que as 2 que mais impactam a gente diretamente, o setor, são essas 2. O indivíduo, a individualização e a imaterialização, que vão trazer, em suma, novos modelos de negócio para o setor.
E aí, Léo, Bob, algo a complementar? Eu estava pensando, quando você falou as 14 tendências, e eu acho que um pouco dessa parte da individualização, me pareceram que algumas das 14 eram antagônicas. Você falou em globalização e individualização, né? Democracia e polarização. Me pareceu algumas coisas, tudo bem, eles são complementares e tal, mas eu acho que também tem isso, né? Esse desafio de você, num mundo cada vez mais globalizado, como que a gente vai chegar nessa individualização necessária que as pessoas precisam? Que é a tendência, né? Falou do em rede, né? Paulo conhece bem esse termo, né? Tava conexões em rede, eu acho que foi a segunda ou terceira. Também, então, eu acho que é um grande desafio que a gente tem, dessas mudanças de comportamento que a gente está falando tanto aqui para o nosso setor, e muito alinhado com essas 14 tendências que você citou. Eu acho que É o cubo mágico. A é o mistura cubo mágico, delas a é que mistura que vai dar. que vai dar E- uma nova configuração. E não é uma rodovia que você tem um caminho fácil, Não, né? É não. completamente nublada, É. cheio de ali que você vai ter do que conforme vai chegando, você descobre Você se vai acelera tomando ou rumos não. diferentes. Você né? vai decidindo aos poucos isso aí. Eu acho que a mega tendência mais certa de que vai acontecer mesmo é a complexidade, então, né? Com certeza. Eu acho que sim. Eu sinto isso, que me parece, não é? Falando que o mundo antes, não é saudosismo, que antes era mais fácil, hoje é mais difícil. Acho que não é por aí. Mas é muito complexo essa quantidade de informações. Às vezes me questiona se o ser humano está capacitado para ter esse volume de informações que a gente tem hoje em dia. Se a gente, nossa espécie foi programada para isso tudo que está acontecendo. Então, é complexo isso que a gente está vivendo. E o ser humano tem se mostrado capaz, né? Até a questão da temperatura, do aquecimento global, umas correntes, o ser humano vai dar um jeito para isso, né? Será que vai mesmo? Na hora H, na hora que vier o tsunami, que já estão vindo, que estão acontecendo? Eu acho que não. Eu sou daqueles que eu não acho que vai dar um jeito. Por isso que a gente tem que frear isso. Mas o ser humano tem que se mostrar extremamente capaz em tantos desafios na sua existência, e até esse momento que a gente está vivendo foi criado pelo ser humano, essa complexidade toda, esse nó, esse cubo mágico aí. Então a gente vai precisar, a gente mesmo desfazer esse nó. Legal, legal. Eu vou só Fica à para. vontade, Bob. Não, só vou fazer. Eu vou me apropriar do raciocínio dela e olhando como setor. Posso usar os seus 4? Onde deve? Olhando como setor, assim, para. De tudo que a gente discutiu, se eu olhar como setor, olhem para o setor da construção, o que o setor falaria? Inove-me, industrialize-me, digitalize-me e ESG-me. Exigíssimo. Os 4. Legal, legal. Muito bom, pessoal. Foi maravilhoso o bate-papo aqui com vocês. Acho que deu para trazer conteúdos muito ricos. Tenho certeza de que todo mundo que está assistindo a gente aqui presencialmente gostou bastante do bate-papo. Todo mundo que vai assistir depois nas redes sociais também vai adorar. A gente tem mais 5 minutinhos para abrir para perguntas aqui do pessoal da plateia. Então, pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Vou ter uma pergunta, então. Vamos lá, Bob, para você. Até escrevi aqui para não esquecer. Sobre esquecer. Você comentou assim que 37%, né, das emissões de CO2 são contribuídas pelo setor da construção civil e suas operações, né? E comentou também que existe um projeto para redução dessas emissões até 2030. Eu acredito que seja um tempo muito curto para tanta coisa acontecer, né? A minha percepção, tudo passa muito rápido, né? Então eu queria assim que você dissesse que, na sua opinião, né, o desenvolvimento tecnológico como IoT, BIM, toda essa tecnologia aí que tem hoje, que está por vir, né? Você acha que vai ser aí o ponto-chave para contribuir com essas reduções? Ou é mais uma questão mesmo comportamental das pessoas e até essa questão operacional de capacitação? Ou uma junção de tudo isso? Como que você enxerga? Ok. Só para, então, ser mais preciso. Esses 37% são das edificações, ok? 10% na produção de materiais, 27% das operações. Essas metas são metas globais, que foram estabelecidas, internacionais. Até 2030 é a mitigação das emissões para as novas edificações. Até 2050,
para as operações, tá? Então, exatamente, se não fica até 2030, fica muito... Tá logo ali, né? Muito pouco, exatamente. Então, até 2030 as novas, até 2050 as operações. Aí, a sua pergunta, eu acho que é um conjunto de ações. São ações de natureza projetual, ações de natureza, por exemplo, vamos dividir, né? Vamos pegar as novas edificações. As novas edificações, nós vamos ter que trabalhar. Hoje, todas as novas edificações são orientadas porque a gente chama design orientada pelo carbono zero, que é o zero carbon, né? O carbono focado para carbono zero. O que você vai precisar? Fazer projetos focados nisso. Então, especificação de materiais que incorporem carbono, o mínimo carbono possível. Então, você vai ter que trabalhar com análise de ciclo de vida, de materiais, vai ter que prestar. Então, a indústria de materiais ela vai ter um papel muito relevante nesse sentido, né? Então, ela vai ter que ter sistemas de produção limpa para poder incorporar menos carbono, e o projetista o arquiteto vai ter que se preparar para isso, como é que ele vai fazer essa especificação para incorporar o menos carbono possível nas edificações, né? Então, vai ter que ter um monte de preocupação nesse sentido. Então, vai ser natureza projetual, natureza tecnológica, quando vou falar de operação, né? Eu vou ter que ter natureza tecnológica, IoT, inteligência artificial, sistemas de automação, enfim, junta tudo um pouco isso, né? Projeto, fabricação de materiais, sistemas de fabricação, sistemas de operação, sistemas de automação, tecnologias embarcadas, né? Uma inteligência, engenharia de operação, engenharia de manutenção, né? Você vai juntar tudo isso e vai estabelecendo metas e pactos entre a cadeia produtiva. Articulação da cadeia produtiva para chegar a essas metas, né? O Andorinha só não vai fazer o verão. Novos. Exatamente, vai abrindo, né? Então, como é que fabricantes de material, projetistas, construtores, gestores de operação, gestor de facilities se juntam para poder estabelecer a meta, qual o papel de cada um? Vamos lá, uma meta? Vamos nessa meta. E aí, inclusive, os agentes públicos, políticas de incentivo, né? Aí você vai estabelecer metas estabelecidas e vamos buscar isso. Vamos fechar a meta, vai embora. Tarefas de projetos da cadeia produtiva para se chegar lá. Tá? E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Não, pergunta pensando no Brasil como uma matriz energética escassa, cara. Eu acho que tem que pegar o microfone para sair no áudio lá. Vem cá. Tá vendo? Então, pensando no Brasil, uma matriz energética muito escassa, né, e cara, e quando a gente pensa em climatização, diferentemente da Europa, na Europa se pensa em aquecer, e aqui país tropical, a gente quer resfriar, né? Se a gente continuar nessa demanda de esfriar, quanto mais energia eu vou usar, e a contribuição para o meio ambiente vai ser péssima, assim, no sentido de estar gastando mais gás, né? Na visão de vocês, existe uma ideia da indústria, da construção civil, para desenvolver de novos materiais no sentido de isolamento térmico, tá bom, eu vou esfriar esses ambientes, mas como que eu faço para manter esses ambientes climatizados? Porque não é só esfriar, mas eu tenho que manter a temperatura ali. Vocês enxergam isso? Tem alguma coisa já em andamento na indústria? Pegando bem a ponto da climatização, só também fazendo um ponto na tua pergunta, que a Europa, ano passado, teve um dos calores maiores dos últimos anos. Na Inglaterra, acho que parece que morreram centenas de pessoas morreram por causa das altas temperaturas, não estavam preparados para isso, né? É o que já está acontecendo, né? A gente está vendo isso acontecer. É um desafio. E o teu ponto é importantíssimo. Talvez seja um dos maiores desafios da indústria da climatização hoje, ajustar essa maior necessidade da climatização. E eu vou pegar um ponto que eu falo muito, que é a qualidade do ar, que é a renovação do ar, que você precisa mais de ventilação. Ontem mesmo saiu uma matéria da Lancet mostrando que os prédios precisam, no mínimo, 4 trocas do ar por hora. E isso, no mínimo, o ideal são 6, né? E
Hoje os prédios estão trabalhando com 2. Estão todos projetados, 2, máximo 3, estão longe dos 4. Isso não só por causa de Covid, por causa de qualquer doença, por causa de produtividade, por causa de uma série de impactos na saúde e bem-estar das pessoas. É uma tendência, isso vai acontecer. E, obviamente, isso você, quanto mais área externa você tem, maior carga térmica que você vai precisar para poder retirar esse calor ou frio que está entrando. Então, e a gente não tem resposta para isso. Não tem a resposta fácil nesse sentido de como que vai... Eu acho que a resposta seria bons projetos. Você começar cada vez com bons projetos, bons profissionais, boas instalações, boa manutenção. Olhar com mais carinho a isso. A gente sempre trabalhou muito com sistemas de climatização para o conforto térmico. As edificações construíram para o conforto térmico. Isso é uma coisa que às vezes está bom, a temperatura está boa, mas a qualidade do ar está muito ruim. Então, você precisa olhar isso com mais carinho. Então, porque isso impacta você talvez, e aí está o ponto-chave da resposta. Talvez você tenha um consumo energético maior, sim. Mas você vai ter economia em saúde, você vai ter aumento de produtividade, você vai ter algum retorno financeiro, porque a gente não está medindo hoje, porque é difícil medir isso. Então, mas existem diversas, centenas de pesquisas no mundo mostram que uma boa qualidade do ar interno aumenta a produtividade, reduz absenteísmo, reduz custas médicas. Então, talvez seja... E medir eficiência energética é fácil. Você vê na conta de energia no final do mês. Está na mesa de 10 entre 10 facilities, está a questão da eficiência energética. Só que ele não mede produtividade. Poucos medem absenteísmo. Poucos medem custas médicas por impactos de uma qualidade do ar ruim. Então, o desafio que eu vejo é a gente conseguir enxergar esse valor, esse retorno financeiro, pelo que a gente estuda, é muito maior do que o custo da energia. Né? A gente sabe que o maior custo de um prédio de edificação são os salários das pessoas que estão envolvidas lá. Né? Acho que mais de 90% é isso. O custo da energia é irrisório se comparado 1%, 2%, 3% de aumento de produtividade das pessoas corresponde a todo o custo de energia do ano inteiro daquele prédio. Então, talvez seja mudança de cultural, de paradigma, mas não resolve o problema da falta de, não é só custo, da falta de energia. Tem que ter energia para isso. É uma questão de você ter investimentos corretos, entender o problema, entender as soluções. E só complementando também, um ponto que a gente fala muito aqui é a questão das envoltórias dos prédios, né? O pessoal brinca, precisa de muito ar-condicionado porque está quente lá. E às vezes o prédio não foi bem revestido, como você falou, você tem muito vazamento por janela, por fachada, por uma série de locais que não foi pensado na climatização. Aí vem a conta de energia alta do sistema de climatização, a culpa é do ar-condicionado, né? Então, precisa também uma atenção maior nesse ponto, essa maior discussão, esse entendimento faz parte desse processo também. Oi? Nasce de um bom projeto que tem que ser olhado isso com atenção. Maravilha, pessoal. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar dessa mesa redonda. Foi muito bacana. Obrigado, Ale. Obrigado, Léo. Obrigado, Bob. Muito obrigado também à Brava, representada aqui pelo Arnaldo Basile, presidente da Brava, por ter cedido esse espaço aqui para a gente. Muito obrigado a todos vocês que participaram presencialmente dessa gravação aqui na Brava. E muito obrigado também a todos vocês que estão assistindo esse episódio depois nas redes sociais. Se ainda não se inscreveram nos nossos canais, façam isso agora para receber os próximos conteúdos que serão tão maravilhosos quanto esse que a gente acabou de ter aqui com o pessoal. Muito obrigado e tchau, tchau.